Olá, seja muito bem-vinda à nossa devocional. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você está lendo a Bíblia e você se depara com uma genealogia, o que você faz? Você pula? Parece uma mera lista de nomes? Nós estamos estudando Lucas e nós chegamos no capítulo 3, versículo 23 de Lucas, e apresenta a genealogia de Jesus. Em Mateus 1 também nós temos uma genealogia. E a gente começa a estudar essa genealogia e a gente começa a entender que não é uma mera lista de nomes, que essa genealogia revela um Deus com propósito, com graça, um Deus fiel. Aqui nessa genealogia a gente vê um registro do amor de Deus por mim e por você. Há muito amor nessa história, nessa genealogia. A gente vê o destaque de Jesus como Filho de Deus, como Messias prometido, Salvador de toda a humanidade, Salvador seu e meu. Sabe, quando a gente vê aqui os nomes dos ancestrais de Jesus, a gente se depara com muitas pessoas de diferentes origens. Nós nos deparamos com reis, com agricultores, com pessoas bem conhecidas, porque a história é bem relatada aqui na Bíblia, e outras praticamente desconhecidas. A gente vê pessoas estrangeiras como Ruth, né? Nós também somos, né? Gentios. E os judeus. Nós vemos aqui pessoas pecadoras como Davi, como Adão. Nós temos também prostitutas. Raabe foi ancestral de Jesus, era uma prostituta. Nós temos que Tamar, ela se vestiu de prostituta para enganar e engravidar do próprio sogro, porque ela queria dar continuidade à linhagem familiar. A gente vê muitas pessoas, histórias das mais diferentes possíveis, assim como a minha história e a sua. E a gente começa a entender que não importa a nossa origem, quem são nossos ancestrais, o nosso passado, a nossa circunstância atual. Deus é um Deus que nos ama, que se importa conosco, Ele tem um propósito para mim e você. E Ele mandou Jesus, sabe para quê? Para salvar você, a mim, para morar conosco na eternidade, para transformar a nossa história. E nós temos aqui que essa genealogia termina no versículo 38 com Adão, filho de Deus, o primeiro Adão. Jesus então manda o segundo Adão, que é Jesus, Deus manda o segundo Adão, que é Jesus. Jesus então é o segundo Adão que vem limpar, vem restaurar a bagunça do primeiro Adão. Sabe, lá quando nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Jesus é o segundo e o último Adão que veio dar vida, veio trazer vida para mim e para você. Ele é o caminho que nos leva a Deus, é o único caminho. Por meio da sua morte e ressurreição, Ele nos reconcilia com Deus. Ele restaura o que o primeiro Adão perdeu. É Deus cumprindo a sua promessa por meio de Jesus, consertar o seu relacionamento com o homem. Então essa genealogia não é uma mera lista de nomes, é a demonstração do amor de um Deus, da sua fidelidade, da sua resposta, do cumprimento da sua promessa. E a pergunta para você: você já recebeu Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Ele é o Redentor da sua história. Você já reconheceu que você é pecadora, que você precisa do perdão, da restauração de Deus em Cristo Jesus? Em Filipenses capítulo 2, versículo de 8 a 10 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Temos a promessa da vida eterna quando nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida. Não porque nós merecemos por obras, mas pelo amor, pela graça de um Deus que nos salva gratuitamente. Que nós possamos buscar a esse Deus, que Ele seja o Redentor da sua vida.
o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que nós possamos ser reformulados, recriados para boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Versículo 10 fala: pois somos feitura dele. Feitura significa poema, obra-prima de Deus. Ele nos recriando. Para quê? Em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Deus nos preparou com propósito. Deus tem algo especial para mim e para você. O que muda isso no nosso dia a dia? E nós possamos buscá-lo, pedir a Ele que nos ensine, nos mostre qual o propósito que Ele tem para nós. A gente sabe que é um propósito de transformação interior. É uma transformação interior. Deus vai nos ensinando a amar, mesmo quem não é amável, a perdoar. Deus, Ele é catedrático na matéria de amar, de perdoar. E Ele, se nós o buscarmos, Ele vai nos ensinando. Ele vai colocando amor no nosso coração, transformando o nosso interior, transformando a nossa história. Que nós possamos chegar na presença dEle. Se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador, chegue agora na presença dEle, peça perdão dos pecados e peça a Ele que mostre, direcione o seu caminhar, os seus pensamentos, as suas palavras, os seus sentimentos, as suas atitudes. E eu também peço a Ele que dia após dia a gente possa ser transformados pelo seu Espírito Santo para poder agradar a Ele. Ele que nos amou tanto, mandou Jesus para nos salvar, que nos perdoou de todo o pecado, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância aqui e agora, e uma vida eterna junto com Ele na eternidade. Amém? Que Deus esteja ministrando no seu coração, colocando um ardor, uma vontade muito grande de agradar a esse Deus, nosso Pai de amor, em nome de Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.